Tudo bem, amigos da Bíblia Sem Maquiagem? Já começamos o Êxodo, fizemos a primeira parte, já lemos a primeira historinha e agora chegou a hora de fazer o segundo vídeo da mesma historinha, que é o vocabulário. Você prestou atenção que todos eles já são falecidos há séculos? Mas os nomes deles permanecem, eles continuam vivos até o Novo Testamento. Você observou que no versículo 12, quanto mais eles eram afligidos, mais eles proliferavam? Tem gente que trabalha melhor sob pressão, é ou não é? Mas por causa disso, eu vou acrescentar um vídeo para você sobre o povo negro e a nossa fortaleza. Você já sabe que nós somos o povo da Bíblia. E eles entenderam isso. Por causa dessa história, da gente quanto mais apanhar, mais proliferar. Eles inventaram algumas coisas, porque acreditaram que a gente pode mais. Vou mostrar 3 vídeos para você que eu encontrei ali na internet, que vai corroborar com isso tudo que eu estou falando. Eu já mostrei em outros vídeos como era o povo do Egito antes. Eu já mostrei em outros vídeos como era o povo quando saiu do Êxodo e foi para a Grécia. E a gente tem que saber que o povo preto é o povo original da Bíblia. A terra toda era de pretos. E a gente precisa ter esse conhecimento, que é para ganhar autoestima, que a nossa autoestima anda embaixo. Por causa disso que nos falaram, que nós nascemos para ser escravos. Não nascemos para ser escravos. Nós nascemos para ser os senhores. A escravidão começou entre nós. Nós somos os criadores da escravidão. Por isso que não faz sentido agora a gente pedir reparação. Enfim, vamos aos detalhes da história de hoje? Nós terminamos o Gênesis, que significa o princípio de tudo, para agora dar sequência ao Êxodo, que é como Bob Marley já cantava, Movement of the People, ou seja, o povo em movimento. O movimento vai começar em breve, mas por enquanto eu vou falando logo do título, que são os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Durma com um barulho desses. Cada um entrou com a sua casa. Então, vamos ver os detalhes desse versículo 1, sempre relembrando os pronomes demonstrativos neste caso. Estes, esses, que quase ninguém sabe a diferença, entre outros, pois já se tornou palavrinha repetida em praticamente todas as histórias. Ora, pois. Mas aqui eu quero destacar o verbo ser, de Ezequiel 28, versículos 2 e 9, que um fulano estava se achando Deus, e Deus não achou graça nenhuma. Dos nomes, eu hoje anotei número 6, versículo 27. Deus quer o seu nome sobre os filhos de Israel, na bênção que pediu para Moisés ensinar a Arão. Em Mateus 6,6, Jesus diz que é para entrar no aposento e fechar a porta quando quiser falar com Deus, e ele ouvirá. Mas depois, no capítulo 7, 21, ele diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Bom, aqui cada um deles entrou no Egito com a sua casa. E eu tive que anotar o pronome seu, sua também, que também poucos sabem em português. Quanto à casa, já subentende-se que está falando da família de cada um, né? Não dá para carregar uma casa nas costas. Porém, em Mateus 7, dos versículos 24 ao 27, Jesus está ensinando como devemos edificar as nossas casas. No capítulo 46 do Gênesis, deu para ter uma noção da casa de cada um deles ao entrar no Egito. Logo mais abaixo, no versículo 6, vamos ver que todos faleceram, mas seus nomes permanecem. Rubem, por exemplo, vai estar com este mesmo nome no capítulo 6, versículo 14, quando vai falar das famílias dos filhos dele. Depois, dos filhos de Simeão, vai falar no versículo 15. E Simeão volta em Juízes 1, versículos 3 e 17, para ajudar seu irmão Judá. Da família de Levi, temos mais informação aqui mesmo, logo no próximo capítulo. Um varão da família de Levi casou com uma varoa da família de Levi. É a história do nascimento de Moisés, levita.
O capítulo 6, dos versículos 16 a 27, é todo sobre a família de Levi, que Deus vai escolher para o sacerdócio. No capítulo 28, Judá será o campeão, conforme a bênção de Jacó, no capítulo 49 do Gênesis. Em Juízes 1, dos versículos 2 a 21, o nome de Judá reaparece para pedir ajuda a Simeão para pelejar contra os cananeus, para conquistar as terras que caíram para ele por sorte. Os reis mais importantes da Bíblia são desta família, a partir de Davi. E José, pai adotivo de Jesus, também vem dessa família, ou seja, de reis a carpinteiros, uma vasta linhagem. No versículo 3 vem Issacar, Zebulão e Benjamim. No Gênesis 49, versículos 14 e 15, na bênção de Jacó, deu a impressão que Issacar era meio lerdo, né? Mas tem um juiz que saiu dessa família, em Juízes 10, versículos 1 e 2. O nome dele era Tola e julgou Israel por 20 anos. Será que o nome dele era uma homenagem ao filho Tola, que entrou no Egito com Issacar no capítulo 46? Porque não é possível que aquele Tola tenha vivido tanto tempo. Zebulon, juntamente com Naftali, deu nome à terra que Jesus se encontra em Mateus 4, dos versículos 3 ao 15, conforme profetizado por Isaías, no capítulo 9, versículo 1. Zebulon é o próximo que morre depois de José. Quanto a Benjamim, também vai produzir personagens importantes. Rei Saul, em 1 Samuel capítulo 9. Paulo diz ser dessa descendência, em Romanos 11, versículo 1. Mas você vai ver que formaram um povinho do mal em Juízes, do jeitinho que Jacó previu no Gênesis 49, 27. Lobo que despedaça. Os últimos da lista, no versículo 4, são Dan, Naftali, Gade e Aser. Dan, juntamente com Berseba, vai ser cenário de coisas importantes. Em 1 Reis 12, versículos 29 e 30, o rei Jeroboão da família de Efraim deu início a uma idolatria que nunca acabou, quando pôs aí um dos deuses que inventou. Dos capítulos 13 ao 18 de Juízes, tem o nascimento, vida e morte de Sansão, o danita mais famoso. E ali mesmo, no capítulo 18, vemos que é outra família, flor que não se cheira, igual Benjamim. Naftali eu já citei no versículo 3, quando disse que ele e Zebulon deram nome à região que Jesus se encontra em Mateus 4, dos versículos 3 ao 15, para realizar a profecia de Isaías 9:1. Porém, da família de Naftali provém o rei Irão de Tiro, que era no Líbano. Ele foi chamado por Salomão para edificar o templo em 1 Reis. De Gade e Aser fala-se pouco, a não ser de seus descendentes e a porção de terra na herança de Canaã. Mas em 2 Samuel 24, o profeta vidente de Davi se chama Gade. Será em homenagem a este Gade? No Gênesis 46, versículo 26, diz que todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, dos que descenderam dele, foram 66. No versículo 27 é que completa 70 almas. Aqui fala diferente. E a gente que não é lá muito rápida para entender coisa difícil, fica toda atrapalhada. Aqui fala tudo junto, ainda que complete depois. Com José, porém, estava no Egito. Mas eu até agora não consegui chegar junto a esse coeficiente, 70 almas. Nem Estevão, o primeiro mártir, em Atos 7,14, na soma dele, deu 75 almas. Faça suas continhas e diz aí esse resultado. Agora sim, no versículo 6 é que diz que José e todos os seus irmãos e toda aquela geração era falecida. Já houve mortes no Gênesis, mas eu não lembro de ver o verbo falecer. Normalmente veio como morrer mesmo ou expirar. Tudo leva ao mesmo resultado, mas cada palavra é uma palavra. No capítulo 2 de Juízes, volta o verbo falecer.
em situações reprováveis do povo, por causa da tal da idolatria. Em Gênesis 15:16, Deus disse a Abraão que sua quarta geração voltaria a Canaã, depois de 400 anos. Sendo assim, cada geração duraria pelo menos uns 100 anos, né? Não sei, só sei que agora vão ter que sair, pois frutificaram e aumentaram muito, conforme Deus combinou com Noé. No capítulo 9, versículos 1 e 7, e depois com Abraão, no capítulo 13, versículo 16 do Gênesis, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A terra se encheu deles. Em 1 Reis 8, versículos 10 e 11, a glória do Senhor encheu o templo em forma de nuvem na dedicação no templo de Salomão, mas mesmo assim ele teve que abandonar Deus. Quanto à multiplicação, está escrito em Daniel 12, versículo 4, que a ciência se multiplicaria no final dos tempos. Está sabendo que hoje eles conseguem fazer chover? Criar terremotos? Outro dia levantaram um sol na China, mais quente do que o próprio sol. E os robôs, que são parte gente, parte robô? Bom, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E eu já comecei a falar nele desde o Gênesis 41, quando o primeiro faraó sonhou e José interpretou. Este novo faraó, o qual não conhecera José e seus irmãos, é neto daquele, chama-se Melol. Eu já avisei para você baixar e ler Jazar, pois lá contém todos esses detalhes a partir do capítulo 58. Aqui mesmo no versículo 9, diz que um novo rei, que agora sabemos o nome, Melol, disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Mas em Jazar, lê-se que os próprios egípcios começaram a maltratar os filhos de Israel logo após a morte de José. Quanto ao superlativo mais poderoso do que, observe como João Batista se refere a Jesus em Mateus 3:11. Mas prosseguindo com o versículo 10, Eia é uma expressão que já foi usada pelo povo no Gênesis 11, na construção da Torre de Babel. Depois, Abraão também falou isso mesmo a Ló, no capítulo 13:9, quando sugeriu que se apartassem um do outro, porque suas riquezas não cabiam no mesmo espaço. Agora, a sugestão de Faraó é algo a se considerar. Ele diz: usemos sabiamente para com ele, o povo, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. De onde será que ele tirou essa ideia do povo se ajuntar aos inimigos em situação de guerra? Pela experiência, pois já aconteceu isso antes. Mas isso você só fica sabendo se ler Jazar, capítulo 64. Você já notou como sempre existiram guerras? No capítulo 14 do Gênesis, já vimos a guerra de 4 reis contra 5. Só que atualmente, que estamos nos fins dos tempos, Jesus já pediu para ficarmos atentos no capítulo 24:6 de Mateus, porque elas têm que vir e já estão aí. Ele disse que isso é só o princípio das dores, ou seja, o pior ainda está por vir. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Você está prestando atenção aos sinais? Tem gente ensinando a reconhecê-los na internet. O versículo 11 diz que os egípcios puseram sobre o povo maiorais de tributos, ou seja, não é de hoje que temos que pagar tributos. Tudo começou na Bíblia. Neste caso, a função dos maiorais de tributos era afligir os israelitas com suas cargas. Na Bíblia não dá para fazer ideia de quanto isso foi pesado para eles, mas em Jazar, sim. Por isso é que eu estou sempre insistindo para você ler Jazar em conjunto. Essa passagem começa no capítulo 65 de Jazar.
Nesse versículo, eu relacionei Jeremias 17 com Mateus 12, para você fazer uma meditação com referência a carregar as cargas no sábado. Eu não lembro de já ter passado alguma carga no Gênesis. Se você viu, acrescenta aí nos comentários. Ainda nesse versículo 11, a história continua dizendo que os filhos de Israel edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Interessante notar que no capítulo 47:11 do Gênesis, José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o faraó ordenara. Eu até já toquei nesse assunto naquela leitura. Coisas a pensar. Mas no versículo 12 diz que quanto mais os egípcios os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Uma boa hora para estudar os comparativos. Quanto mais, tanto mais. E conhecer o verbo enfadar-se, muito usado no português de Portugal. Porém, aqui no Brasil, não. Em Miqueias 6:3, Deus quer saber do povo pela enésima vez em que os enfadou para que se afastassem dele. Ninguém teve resposta. Os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Mas em João 7:43, entre o povo havia dissensão por causa de Jesus, como tinha que ser. Foi isso que ele quis dizer quando disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Em Mateus 10, dos versículos 34 ao 37. Agora, com certeza, a partir dessa história, e quanto mais os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam, surgiram essas teorias de que o negro suporta mais a dor. Pois em Jeremias 5:3 diz, feriste-os e não lhes doeu. Olha só esses vídeos que eu falei, que encontrei no YouTube. Esse aqui, por exemplo, não abriu a tradução automática e nem colocou ali a legenda em português. Por isso, eu só vou falar para você que eles estavam fazendo sapato com a nossa pele. A nossa pele tinha força suficiente para fazer sapato, para fazer mesa, para fazer tudo que você precisar na sua casa. Imagine to ever learn that the skin of certain humans were at a time harvested like animal hide, processed into leather, and turned into everyday goods. This is the dark reality of the transatlantic slave trade, where enslaved Africans were subjected to unimaginable cruelty and exploitation. In the early 19th century, a disturbing practice emerged in the transatlantic slave trade, where the skins of enslaved Africans were harvested and treated like animal hide to create leather goods. The use of black people's skin for leather, books, furniture, and other materialistic things has been in constant existence since the early years of the 1800s. It was a disturbing and well-documented history. Dá para acreditar? Não, né? Mas eles estão dizendo que tem até documento para isso. Olha aí que sapato bonito feito com a nossa pele. Esse próximo vídeo também não consegui abrir nem a legenda, nem a tradução automática. Está dizendo ali que o nosso gene é superior. Just because two men from China or Pakistan are from the same continent of Asia doesn't imply that they share the same DNA. Similarly, not all people who are considered black share the same DNA. Therefore, while black people may dominate certain Ele está dizendo que os negros africanos têm uma diversidade muito vasta de genes para escolher. Reason 2, natural selection. Black Africans have supremacy due to natural selection. Está dizendo que os negros africanos têm supremacia sobre a seleção natural dos genes. Se você encontrar aí outro jeito de fazer a tradução, se não conseguir entender inglês, faça, porque é muito interessante isso que eles contam aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar o que eles têm feito com as células de uma mulher que morreu. E ela está viva até hoje.
Sabe que lá no Deuteronômio 28 está dizendo que a gente ia ser roubado e oprimido e não ia ter quem nos salvasse? Aquele eu consegui fazer a tradução simultânea em português. Veja bem. Elas são a linhagem celular humana mais amplamente utilizada em pesquisas biológicas e foram a razão de inúmeros avanços médicos inovadores ao longo de quase 7 décadas. E se disséssemos que a história por trás dessas células está profundamente conectada a questões de desigualdade racial? Halá, em homenagem a Henrietta Lacks, uma mulher negra e pobre que faleceu tragicamente de câncer cervical aos 31 anos em 1951. Durante uma de suas sessões médicas no Hospital Johns Hopkins de Baltimore, os médicos coletaram uma amostra de suas células cancerosas sem seu conhecimento. O câncer de Henrietta mostrou uma natureza extraordinariamente agressiva, com suas amostras de células dobrando de tamanho a cada 20 a 24 horas, uma característica raramente vista em outros casos. Quando fornecidas com os nutrientes certos, essas células nunca morrem. Na verdade, elas ainda estão vivas e se multiplicando até hoje. Agora, o que torna essa história mais triste é que nem Henrietta nem sua família consentiram com o uso de suas células, uma medida que não era comumente praticada ou legalmente exigida naquela época, e ainda não é em muitos casos hoje. Apesar da enorme riqueza gerada pela indústria de biotecnologia por meio do uso das células HaLa, os descendentes de Henrietta não receberam nenhuma compensação financeira e nem foram consultados sobre os vários projetos envolvendo as células de seus ancestrais. Já se passaram 7 décadas. O que aconteceu desde então? Antes de respondermos a isso, junte-se a nós para analisarmos mais a fundo a história de Henrietta e descobrir como suas células salvaram milhões, incluindo você. Mas prosseguindo a leitura, os egípcios lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, ou seja, não eram tratados como os servos de Faraó, que tinham direito de dar opinião nas suas decisões e tudo. Os egípcios fizeram os israelitas amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos. E assim está lançada a profissão do pedreiro. Também eles fizeram amargar a vida com todo o trabalho do campo, vulgo agricultor, como Adão e Caim, e com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. Está bem perto da escravidão transatlântica, né? Mas e aí? Um trabalho é um serviço? Um serviço é um trabalho? Mas já já nós vamos ver que não era bem assim. Enquanto não chega lá, você vai fazer uma busca nos livros que eu destaquei em cada versículo e convidar seus conhecidos para continuarem a estudar juntos, né? Legal! Então, a Bíblia Sem Maquiagem se despede, aguardando você para a sequência deste capítulo, onde entram as parteiras Cifra e Puá na história. Até breve! E não fique aí só pensando no seu lado espiritual, pense também na sua saúde física. Além de estar aqui mostrando a Bíblia para você, também divulgo a Ozontech, que é uma empresa que eu faço parte, é uma empresa que está crescendo e trabalha só com produtos naturais à base de ozônio. Eu tenho mostrado aqui como o ozônio trabalha para o nosso bem no nosso organismo. Vou mostrar para você mais alguns dos nossos produtos para você vir a conhecer a Ozontech. Sou NX Ketlozone, fonte rica em vitamina E, com alto poder antioxidante, desenvolvido para cuidar de você todos os dias. Eu sou o Sbooster, energia, foco e resistência para quem não treina fraco e não vive no modo lento. Eu sou o Dream Bliss, uma experiência de bem-estar, criada para trazer equilíbrio, conforto e momentos de leveza ao seu dia. Uma combinação sinérgica de magnésio com cúrcuma que auxilia no equilíbrio do corpo, da mente e no funcionamento muscular e nervoso. Eu sou o SOP ozonizado, tecnologia do ozônio, cuidando da saúde e da beleza da sua pele. Peça mais informações no 11 998 19 12 23, é o meu zap pessoal e você pode entrar em contato comigo sim, para saber como você pode crescer dentro da empresa Ozontech